bem-vindas, muito bem-vindos, para darmos início a esta manhã de trabalhos, nesta primeira semana acadêmica da Faculdade de São Bento de São Paulo. Iniciemos com o hino nacional brasileiro. Para a execução do hino, convido que todos fiquemos em pé. Professor Wilson, por favor, a palavra é do Senhor.
Bom dia a todos. Com muita alegria que nós abrimos esse segundo dia, esse evento que ontem quem perdeu ele não se repete mais, infelizmente, mas graças a Deus nós temos o YouTube e você pode estar acessando posteriormente, e é bom que nós podemos estar registrando essas atividades aqui. Eu sou o professor Wilson, tenho o privilégio de coordenar o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, e no Núcleo de Apoio Psicopedagógico nós trabalhamos essa interface entre aluno, professor, aluno, coordenador, professor, e nós temos um planejamento e estamos desenvolvendo a melhor forma de nós estarmos comunicando e também agregando cada vez mais qualidade e o desejo de que a faculdade seja o que vocês querem que ela seja. Antes de nós darmos prosseguimento aos trabalhos que nós teremos hoje, eu gostaria que todos vocês ficassem em pé, porque nós tivemos, infelizmente, a tristeza de perder um dos nossos alunos de teologia, que estudou aqui do ano de 2017 a 2019, Carlos André Bezerra Lima, natural do Ceará. E então nós gostaríamos de fazer um minuto de homenagem a esse nosso aluno que enriqueceu o tempo que ele esteve aqui conosco. E é muito triste essa perda, né? A perda humana, ela sempre vai ser triste. Então vamos homenageá-lo com um minuto de silêncio. Que nosso Senhor Deus possa estar consolando a família e que eles possam receber nesse momento toda essa energia, toda essa nossa solidariedade, que é algo que somente no momento desse Deus pode fazer. Não existem palavras humanas que possam trazer conforto, mas existe um Deus que está presente e pode fazer com que todos nós possamos estar superando qualquer dificuldade que nós viemos e possamos estar encontrando nos momentos difíceis da nossa vida. Eu gostaria de agradecer, fazer esse momento de agradecimento, e o momento de agradecimento é um momento muitas vezes injusto, porque sempre acabamos esquecendo pessoas importantes. Um evento desse, ele não se organiza sozinho. Então nós temos o privilégio da primeira semana acadêmica dos cursos de filosofia e teologia, e nós temos sim uma direção, a pessoa do Dom Camilo, que é o diretor-geral da faculdade, que nos dá total apoio para que esse evento aconteça. Nós temos também o diretor acadêmico, o professor Claudemir Miolo, que também fomenta e incentiva e tem sempre nos trazido a esse momento de realização de tudo isso. E com certeza muitas outras virão. Temos também a participação efetiva dos coordenadores de curso de teologia, o professor Ribari, e também de filosofia, o professor Jonathan. Temos também a professora Lúcia, que é a coordenadora do NUPEX. Então ela é uma das principais responsáveis por tudo isso que está acontecendo hoje
e que tanto nos alegrou ontem. Com certeza essa semana será uma semana muito enriquecedora. Nós temos uma comissão toda que reúne alunos, né, os discentes, que vocês vão estar, ontem já puderam ver eles atuando, então eles estão também muito envolvidos. Temos também a secretaria da faculdade, na pessoa da Marisa, que também é uma gigante, né, em atender todas as necessidades. E não podemos esquecer também de toda a parte da estrutura do Colégio São Bento, que também nos abraça nesse momento, fazendo com que essa parte audiovisual esteja acontecendo. Temos também os nossos funcionários, que nós, se fôssemos nomeados aqui, acho que nós ficaríamos mais uns 15 minutos, e não é nossa ideia que possamos estar assim, dispensando esse tempo. E hoje será um dia rico. Nós vamos ter a participação dos nossos alunos. Eu já gostaria de chamar o João Gabriel da Veiga Noce, que é aluno da filosofia, para estar assumindo a mesa. Ele vai estar coordenando todo o evento aqui, e vocês vão ver como é gostoso o preparo dos nossos alunos nesse evento todo. Temos também, à nossa esquerda, a homenagem ao professor doutor Francisco Benjamin de Souza. Ele está à esquerda e vocês podem estar. É interessante, seria muito bom que todos pudessem estar vindo no parlatório, uma homenagem que foi preparada com o nosso Dom João Crisóstomo, junto com o pessoal da biblioteca, ao nosso homenageado. Vocês vão se surpreender, porque além de ser e ter uma biografia muito grande, também era um religioso dedicado e que deixou um legado muito grande para todos nós. Então, pessoas com legado nós devemos estar observando, vendo e também imitando, né? O apóstolo Paulo falava que nós devemos, as pessoas deviam imitar ele como ele imitava a Cristo, né? Então, nesse momento, nós podemos estar tendo boas referências aqui, pessoas próximas a nós, para que nós possamos estar imitando também. Então, João, a palavra está com você. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês. Eu sou o João Gabriel, sou no terceiro ano de filosofia, estou me formando no final desse semestre. Estou representando o Corpo Vicente aqui, inclusive é uma honra poder representá-los. E fazendo isso, né? Eu vou chamar à mesa agora o professor mediador, que foi meu colega, ex-aluno aqui da faculdade, Eliade Oliveira. Vou chamar também o professor doutor Marcelo Neves, que vai dar a palestra, que é doutor em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutor em filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia e é doutor em direito pela Pontífice Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. Agora eu passo a palavra para o professor Marcelo Neves. Agradeço desde já os aplausos. A melhor coisa são os aplausos no início, porque no final ninguém sabe o que pode acontecer. É melhor aplaudir já no início, né? Assim ficamos todos entusiasmados. Então, eu preparei breve,
imagino que seja breve no discurso. Antes de mais nada, quero lembrar que fui aluno também do professor Benjamin. É claro que acho que nunca o chamei de Dom Estevão, mas Benjamin todos conheciam, fui aluno também dele. Bom, estimados professores, caros estudantes, recebi uma tarefa particularmente árdua, ou seja, a de tecer com os senhores algumas considerações sobre a ética de São Tomás de Aquino. Consideramos árdua a tarefa, antes de mais, por causa de um escrúpulo sempre muito vivo em nós. Eis o escrúpulo. Será que compreendemos bem o autor e o seu ensinamento? Explicamos. Certa feita, um autor cômico decidiu, numa série de apresentações, tendo como objeto a vida e o ensinamento dos santos, falar de São Tomás de Aquino. Como italiano, o ator Giovanni Schifoni deu início à sua fala com uma observação um tanto inusitada, mas creio sincera. São Tomás de Aquino teria sido um grande filósofo, um grande teólogo, e a prova de sua grandeza encontra-se em sua principal obra de maturidade, ou seja, a Suma Teológica. Mas, observa o ator, que lendo a Suma se deparou com um fato comum a todos os que se aproximam desta obra, e que poderia ser resumido brevemente em 5 palavras. Non ciò capito una massa. Não entendi absolutamente nada. Então, diz o ator que para poder entender um pouco da Suma Teológica, ele precisava pedir socorro a um outro filósofo, mas que aí seria demais, ele não teria a ajuda desse filósofo. Seja como for, São Tomás foi um grande teólogo, e a razão última dessa grandeza, no entendimento limitado do artista, que também é o nosso, encontra-se no fato de que ele ter conseguido unir e manter unidas a fé e a razão. Na perspectiva da razão, a verdade deve ser buscada, enquanto do ponto de vista da fé, a verdade é dada. Os esforços da razão não são inúteis, e sua busca do verdadeiro não necessariamente se opõe ao que a fé propõe. Eis onde se encontra a grandeza de São Tomás, e todos, ainda que não consigam esmiuçar os seus últimos muitos escritos, as suas muitas questões, artigos, comentários e seu difícil vocabulário, podem perceber esse que poderíamos chamar de dado elementar. De uma forma ou de outra, mantenhamos firme o fato de que falaremos aqui da ética tomasiana, tendo presente, sobretudo, a Suma Teológica. Vamos dividir, portanto, a nossa reflexão em 5 pontos. Quando chegar no 4º ponto, todos podem respirar fundo, é porque estamos chegando no final. Lewis, primeiro ponto. São Tomás, na era do jargão e da não argumentação. Lewis, em seu conhecido texto Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, logo de início observa algo que, embora tenha sido dito não em explícita referência a São Tomás, dele nos aproxima de forma singular. Ou seja, diz o aprendiz do diabo que estava pensando em escrever e propor aos homens um tratado de materialismo rigoroso, sistemático, sobretudo integrado do ponto de vista da razão. Dessa forma, imaginava, todos se converteriam ao verdadeiro Pai, deixando de lado o grande inimigo e passariam, enfim, para o outro lado do lago. Até aqui, uma nossa pessoal interpretação. Passemos rapidamente à resposta do diabo ao seu aprendiz.
O homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento o seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso, despojado, corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. O ponto capital do discurso de Maldonado a seu discípulo Bermelindo parece estar justamente aqui. Os homens são levados pelo jargão e não pela argumentação. Coisa do passado e de tempos imemoriais. Mas o homem preocupa-se não com o rigor de um discurso bem fundamentado, mas com o poder e despojamento. Essas coisas impressionam. Dito de outra forma, e salvo melhor interpretação, o homem é, também no que toca às questões essenciais, essencialmente fígado, paixão, sobre a inutilidade de discutir. É um livro interessante desse respeito. Como contraponto à carta e às propostas de Maldonado, temos o rigoroso discurso tomasiano. Enquanto teólogo comprometido com a revelação e com a razão, a sua intenção é a de, em primeiro lugar, por ordem, no número extraordinário de informações que os noviços devem todos os dias enfrentar. De fato, lemos logo no início da Suma Teológica. Observamos que os noviços nesta doutrina encontram grande dificuldade nos escritos de diferentes autores, seja pelo acúmulo de questões, artigos e argumentos inúteis, seja porque aquilo que lhes é necessário saber não é exposto segundo a ordem da própria disciplina. Seja pela repetição frequente dos mesmos temas, o que gera no espírito cansaço e confusão. Não dista do que acabamos de ler, o que afirma São Tomás no início de sua Suma contra os Gentios. Daí que, entre outras coisas, que os homens concebem do sábio, o filósofo afirma que é próprio do sábio o ordenar. Mas, ao mesmo tempo, mostraremos, investigando determinada verdade, quais erros esta verdade exclui e como a verdade demonstrada concorda com a fé cristã. Em suma, observa o professor Carlos Arthur Ribeiro Nascimento. Eu me senti obrigado a colocar na citação dele, mais de uma. Ele esteve aqui ontem, imagino que ele pudesse voltar hoje. É uma espécie de captácio de benevolência. Em suma, observa o professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, erudito estudioso de São Tomás, possui substancialmente 3 características. A suma é uma apresentação resumida de um determinado conhecimento. É uma apresentação sistematizada de vários temas. E, por fim, é uma apresentação adaptada às condições reais e nível de entendimento dos estudantes. Então, Maldonado não se dá muito bem, ou certamente não se dá muito bem, com uma Suma teológica. Estando os homens acostumados à desordem no âmbito do que costumam chamar de argumentação, é natural que São Tomás revele-se uma novidade na medida em que propõe facilitar uma superação desse estado de coisas que leva inevitavelmente ao cansaço e à confusão. Ordem da disciplina, ordem de disciplina, isto é, ordem própria de um conhecimento que se deseja adquirir, quer dizer aprender, discernir, de onde vem disciplina, etc.
Segundo ponto. São Tomás é prioritariamente um teólogo, secundariamente um filósofo. Ademais, esperamos que a questão não seja ignorada por ninguém. Na Suma Teológica, como o próprio nome indica, São Tomás entende tratar de Deus em si mesmo, como o fim da existência humana e como caminho para a plena realização do ser humano. Em vista da superação da confusão, objetivando colocar ordem no conhecimento possível, ele, na Suma contra os gentios, ou na verdade da verdade católica, explica isso da seguinte forma: utilizando-me das palavras de Santo Hilário, o ofício principal de minha vida, do qual conscientemente sou devedor, para com Deus, é que minha língua e todos os meus sentimentos falam dele. Se um dia eu for Papa, eu vou colocar isso aqui no Brasil. Toda a minha língua e todos os meus sentimentos falem dele. Estando as palavras de Guy de Duel, que nesse pormenor cita o biógrafo de São Tomás, Guilherme de Tocco, a ordem dos pregadores a qual pertencia São Tomás a ordem que foi dada para extrair a mêndula de um texto difícil. Para sermos bem precisos, recorramos ao texto de Guilherme de Tocco. Esses doutores recolhem em seus ditos o grão bem escolhido da palavra de Deus. Ela não está ainda pronta para os fiéis. Então, para que os semeadores pudessem semear melhor, Deus concedeu-lhes extrair dos favos da Sagrada Escritura o mel da palavra de Deus e dar aos fiéis como o fruto de uma noz, o núcleo mais duro da letra, ou seja, uma compreensão mais clara e útil. Então, São Tomás está explicando que a função do teólogo, a função do sábio, a função do filósofo, na prática, é retirar de um texto particularmente difícil, né, o que existe de melhor. Oferecer aos discentes uma compreensão clara e útil. Estando assim as coisas, urge lembrar que, assim como a filosofia tomasiana somente pode ser encontrada dentro de sua teologia, de uma forma semelhante, a sua ética somente pode ser apreciada a partir de sua moral teológica. A este propósito, afirma Etienne Jusson: portanto, se buscamos na complexa personalidade de São Tomás um doutor de verdade filosófica, somente dentro do teólogo podemos esperar encontrar. Por sua vez, Henrique de Lima Vaz observa que em nenhum momento os textos tomásicos inflectem o sentido de uma ética puramente humana ou então mais aristotélica, o pensamento que encontramos na Suma. Mesmo o comentário da ética Nicômaco, rigorosamente filosófico, se permite abrir clareiras por onde filtra alguma luz que vem da teologia. Em suma, ele está dizendo para o Henrique de Lima Vaz, né, que não existe uma filosofia quimicamente pura em São Tomás de Aquino. Terceiro ponto: a questão ética apresentada de forma ordenada. Nessa parte eu vou utilizar um vocabulário um pouco mais, porque senão os estudantes não vão achar que o professor não sabe muito, né? Então nós vamos utilizar um vocabulário um pouco mais carregado, né? Mas nos concentramos naquele que pode ser denominado o centro da reflexão ética tomasiana, presente na Suma Teológica, mas não só. Retomando Henrique de Lima Vaz, nos deparamos nos textos tomasianos com uma ética que se concentra preferencialmente em algumas questões, na realidade 3, ou seja, a estrutura do agir ético, pelos seguintes componentes temáticos: A. O horizonte teleológico. B. Fim de atitude. B. Os componentes antropológicos do agir ético: conhecimento, liberdade, paixões, hábitos.
C. A norma objetiva, a lei e a razão reta. D. A especificação ética do agir, os hábitos virtuosos. Segundo, a estrutura da vida ética, cujos comportamentos temáticos são: A. A norma objetiva, a lei e a razão ética, a lei e a razão reta. B. O fundamento estrutural da vida ética, a ordem das virtudes. D. A unidade orgânica da vida ética. 3. A realização histórica da vida ética, ação, contemplação, natureza e graça. Por fim, há que se ter em conta o fato de que o ponto de partida da ética tomásica, recebido da tradição aristotélica, mas desde o início profundamente remodelado pelos dados da tradição bíblico-cristã, é, por conseguinte, a análise filosófico-teológica da praxis humana racional e livre em sua especificidade ética, ou seja, enquanto recebe o ethos, no caso do ethos natural e do ethos cristão, forma histórica dos fins e dos bens da vida humana, ou seja, tenham fé. O princípio objetivo, segundo o qual a mesma praxis pode operar a autorrealização do sujeito, isto é, sua beatitude. Então, vocês podem encontrar isso na prima segunda, na Suma contra os Gentios, no terceiro livro, nos capítulos 2 e 3 e 11, na sentença soviética de Aristóteles, desde o início, e desde o início da prima segunda. Veremos isso mais adiante da sua teológica. É, pois, inseparavelmente filosófico-teológico. O ser humano é a imagem de Deus, e a imagem é significada pela inteligência e pelo livre-arbítrio. Ou seja, a categoria da imagem é traduzida numa leitura filosófica. Desta sorte, ao ser pensada na perspectiva do agir ético, a teologia da imagem apoia-se na metafísica platônico-aristotélica do bem como fim. Com efeito, se todo agente age em vista do fim, essa estrutura teleológica verifica-se de modo eminente no analogado principal da noção do agir próprio do agente finito, que é o agir do agente racional e livre, teologicamente, no agir do ser humano como imagem de Deus. Pedimos excusas pela dimensão da citação, todavia pareceu-nos indispensável. Em todo caso, tudo o que acabamos de dizer encontra-se de forma menos complexa em Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, precisamente quando ele explica que o sujeito da Suma é Deus. Ela explica, está dividida em 3 partes, onde encontram-se respectivamente. Fala-se, respectivamente, de Deus em si mesmo e como origem de todas as criaturas. De Deus como realização completa e acabada de tudo, especialmente dos seres humanos. Isto é, Deus como a felicidade de todos os que o buscam. De Deus como caminho para a felicidade, isto é, Deus encarnado em Jesus, os seus sacramentos, que prolongam no tempo e no espaço a encarnação. E a vida imortal a que se chega por meio dele na ressurreição. Em suma, podemos dizer, sem temores, que tratando de Deus e de tudo que a ele se relaciona, como seu princípio e fim, a reflexão ética tomasiana revela-se teleológica, uma ética da felicidade ao mesmo tempo bíblico-cristã. Também a lei divina, natural, antiga e nova, princípio externo do agir, encontra em São Tomás o seu justo lugar. Ela não desfigura a liberdade, pois a vontade é libérrima.
Mas, em seu pensar positivo, São Tomás nos apresenta, sem dúvida alguma, uma ética das virtudes. Cumpre lembrar ainda que dentro de um esquema tradicionalmente reconhecido como exitus reditus, não nos cansaremos de dizer com força, afirma Jean-Pierre Coppel, esse é um elemento capital que não pode ser absolutamente transcurado. Ou seja, se deseja compreender o desígnio, isto é, o raciocínio de Tomás e a sua originalidade, deve-se ter presente que o agir humano, na sua totalidade, é por ele colocado duplamente em relação ao fim último. No início do percurso, porque na ordem do objetivo, da intenção, o fim é o primeiro. É preciso reconhecê-lo e amá-lo para dirigir-se a essa a sua direção. Mas também no final da sua exposição, porque na realidade, na ordem de execução concreta, o fim é a última coisa a ser realizada. Por outro lado, ele somente será plenamente alcançado com a ajuda da graça e no seguimento de Cristo, que veio para mostrar-nos, na sua humanidade, o caminho da bem-aventurança. Então, existe uma frasezinha, um axioma de São Tomás, cunhado por ele, que afirma: primeiro na ordem de intenção, última na ordem de execução. Todos nós vivemos, todos nós nos levantamos, todos nós trabalhamos, estudamos, fazemos o que fazemos, porque desejamos todos ser felizes. Então, a felicidade na ordem da intenção, né, é a primeira. Porém, na ordem de execução, concretamente, nosso atingir será sempre a última coisa a ser alcançada. Somente Deus, ensina São Tomás, pode realizar as potências da alma humana, enquanto verdade plena e suma bem, respectivamente, objeto do intelecto e da vontade. E por um lado, percebemos claramente como as virtudes teologais no âmbito da graça e as virtudes cardeais com as virtudes anexas no âmbito da natureza encaixam-se perfeitamente nesse edifício bem estruturado. Também a caridade precisa da prudência, recta ratio ad divino. Enquanto para nela perseverar, o homem deve discernir e encontrar meios adequados para tanto e a ela condizentes. Por outro lado, há de se ter presente que tal reflexão é possível graças ao fato de que a graça não destrói a natureza, mas a eleva e aperfeiçoa. Ou seja, gracia non destruit natura, sed elevat et perficia. E sendo o homem um corpo vivo, não somente a alma, até mesmo as suas paixões devem ser dadas, em campo ético, toda a atenção possível como sujeito do reino. As paixões não são, numa perspectiva tomasiana, nem boas nem más. Simplesmente existem em nós. Tornam-se boas ou más a partir da forma e na medida em que encontram-se submetidas à razão. Quarto ponto da bem-estar. Na contramão de Maldonado, São Tomás de Aquino não é um casuísta. Isso significa que tenta, de fato, tratar as questões o mais objetivamente possível, procurando em tudo uma causa e um fim. Objetividade, nesse caso, não significa necessariamente aridez ou frieza. Eu estou me lembrando de uma carta de Erasmo. Erasmo diz que a prima parte da segunda, né, e a segunda parte, né, são áridas e frias. Então, objetividade não significa necessariamente, eu acho uma coisa deliciosa, mas tem gente que não gosta, né? Não necessariamente aridez ou frieza. De fato, ele debate e, o que é mais importante, oferece uma pessoal solução para as questões tratadas.
A sua preocupação, como devemos facilmente deduzir, é a de verificar como os atos humanos nos aproximam e em que medida podem também nos afastar de Deus. Ele persegue um caminho tudo somado simples, conduzindo sua reflexão a partir do baixo. Então, antes de nós falarmos da Santíssima Trindade, antes de falarmos de Jesus Cristo, da sua encarnação, da sua paixão, da sua ressurreição, etc., é justo que nós nos interroguemos se nós podemos efetivamente conhecer a Deus. E como podemos chegar a tal conhecimento? E se há ideia de Deus, ou se Deus é uma realidade evidente para a nossa inteligência. Então, comecemos por de baixo e depois alcancemos, cheguemos à revelação. A partir de baixo, primeiro trata das questões em gerais e depois no particular. É desta forma que o devemos tratar após considerar Deus em si mesmo, a Trindade, sua obra, a criação, o homem, os atos propriamente humanos, os atos que os homens possuem em comum com os demais animais, as paixões humanas, os hábitos, as virtudes, a lei, a graça, os vícios, o pecado, o demônio, os mistérios de Cristo, os sacramentos, etc. Ainda mais, em tudo isso está considerando ao mesmo tempo o sair exilos e o voltar réditos para Deus, ou seja, como as criaturas saíram de Deus e para Ele podem voltar. Ele que assuma a felicidade. Em suma, os princípios intrínsecos e extrínsecos do agir humano, ou seja, no primeiro caso, os hábitos bons, virtudes, os vícios e os pecados. No segundo caso, a lei, a graça, as virtudes teologais, o demônio, etc. Pois bem, o que permite a São Tomás ir tão longe, inclusive apropriando-se das conquistas da filosofia e de modo particular daquele que ele considera como sendo o filósofo, que é Aristóteles, é a convicção de que a graça, as realidades sobrenaturais reveladas, aperfeiçoam-mas não destroem o que é humano. Em suma, que fora da graça pode-se haver virtude e verdade. Recorrendo a uma expressão particularmente feliz do Ambrosiaster, São Tomás achava que era Santo Ambrósio, mas é do Ambrosiaster. São Tomás afirma: portanto, deve-se dizer que a verdade, dita por quem quer que seja, vem do Espírito Santo, enquanto o Espírito infunde em nós a luz natural que nos dá a noção necessária para entender esta verdade. Contudo, visto a nossa citação anterior envolvendo o mal danado, que joga suas cartas apostando na dificuldade que tem o ser humano de raciocinar, refletir e, sobretudo, organizar seu pensamento, observemos como, na contramão de suas teses, está São Tomás e a forma como ele apresenta tudo o que assim indicamos. Por que, São Tomás? Porque é necessário chegar à bem-aventurança por alguns atos. É preciso, consequentemente, considerar os atos humanos, a fim de que saibamos com que atos se chega à bem-aventurança e quais impedem o caminho para ela. Ora, uma vez que as operações e os atos são a respeito de coisas singulares, pois de toda a ciência operativa termina numa consideração particular, porque a consideração moral é dos atos humanos, primeiramente deve-se tratar de modo universal e em seguida de modo particular. Destaque: nosso Senhor Jesus Cristo, para salvar o seu povo de seus pecados, segundo o testemunho do seu anjo, mostrou-se em si mesmo o caminho da verdade, através do qual possamos chegar pela ressurreição à bem-aventurança da vida imortal. Por essa razão, para levar a termo o trabalho teológico, depois de considerar o fim último da vida humana, as virtudes e os vícios, é necessário que nossa consideração prossiga tratando
o Salvador de todos, dos benefícios que por ele concedidos a todo gênero humano. Para tanto, em primeiro lugar, devemos considerar o próprio Salvador. Em segundo lugar, seus sacramentos, pelos quais alcançamos a salvação. Em terceiro lugar, o fim da vida imortal, a qual chegamos ressuscitados por ele. Como vemos, segundo o raciocínio e a lógica tomasiana, a Sacra Doutrina pede, moralmente, eticamente falando, que primeiro seja considerado o fim, depois as virtudes, em seguida os vícios, para então prosseguir perscrutando os mistérios sobrenaturais relativos a Jesus Cristo, que é mediador, não nos esquecemos, em virtude da sua humanidade. Quinto ponto. Conclusão. Não perder de vista o que realmente conta. Em São Tomás, como disse claramente Chimay, a dimensão reflexiva e ativa da vida humana caminham juntas. A segunda procedendo da primeira e dela dependendo. Ambas necessárias e inseparáveis. Uma alimentando a outra. Graças a esta unidade de vida e pensamento, São Tomás revelou-se capaz de perceber a complexidade e a grandeza do ser humano e, portanto, de considerar adequadamente o seu agir. O homem, enquanto pessoa, é o que há de mais perfeito em toda a natureza, o que subsiste em uma natureza racional. Assim sendo, continuando o réu no seu entender, a pessoa humana se encontra situada num registro de perfeição em que, mutatis mutandis, o Criador comunicou à sua criatura algumas prerrogativas. Isso, a grandeza do homem encontra-se no fato de Deus ter-lhe comunicado as suas prerrogativas. Portanto, a ele aplica-se a seu modo, enquanto ser que participa da perfeição divina, o termo de pessoa, e como tal, merece ser tratado e considerado. Apesar de todas as suas evidentes contradições, insiste São Tomás, se Deus se fez homem, foi a fim de nos instruir sobre a dignidade da natureza humana. É claro que Deus questiona muitas outras coisas para fazer nesse mundo, né? Mas a primeira coisa, na perspectiva de São Tomás, que procura realizar Jesus Cristo, é encarnando-se, colocar em evidência a dignidade do nosso ser humanos e da nossa carne. Né? Por fim, gostaríamos, nas suas pegadas, nas pegadas de São Tomás, de retomar aqui uma frase que ele retirou das Escrituras enquanto se preparava para a vida ativa. Lembre-se sempre, o princípio é, primeiro na ordem de intenção, então último na ordem de execução. Então, no primeiro lugar está maldanado, né? Qual é a sua conclusão? Né? Então, o que diria São Tomás de Aquino a maldanado? E São Tomás utilizaria com certeza uma frase que ele tirou do Salmo 11, no primeiro versículo. Salva Domine, quoniam diminute sunt veritates inter filios homini. Salva-me, Senhor, que a verdade, as verdades diminuíram muito entre os filhos dos homens. Apesar dos evidentes avanços de Vermelino, aliás, muito bem instruído por seu mestre Maldonado, que considera inimigo quem é pai e comunica a razão e razões, inusitadamente, São Tomás nos adverte que por si mesma as criaturas não afastam de Deus, mas levam a ele. Se elas afastam de Deus, procede da culpa daqueles que as usam sem critério. Daí a palavra de sabedoria. As criaturas tornaram-se um perigo para os pés dos insensatos.
E pelo fato de afastar de Deus, comprova-se que vieram de Deus. Se, pois, afastam os insensatos de Deus, é porque os atraem por algo bom que nelas existe, o que elas têm de Deus. Concluo. Bom, agora, primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo Neves pela brilhante exposição e gostaria de passar a palavra para o professor Eliago para começar o debate. Bom dia. Muito obrigado, professor Marcelo, sobretudo porque a primeira impressão que eu tive na condição de ouvinte é que eu não estava ouvindo um tomista, mas alguém a falar de Tomás. Fiquei demasiadamente contente na condição aqui de aluno, mesmo quando o senhor fala que Tomás é um teólogo, porque geralmente se faz uma abstração de Tomás de seu tempo e não leva em conta que ele usa a razão natural para argumentar com interlocutores que não têm uma base comum para debater com a Escritura, que são os alegoístas. Né? Então, brilhante exposição. E, naturalmente, dentro do dominicano, eu não poderia perder a oportunidade de tirar uma dúvida que eu tenho em relação à questão 19, que fala, uma questão que o senhor mencionou, a primeira e a segunda, né? Por ser árida, uma parte árida da Suma e fria. É o grande problema da consciência e da liberdade. Né? Porque, considerando aquilo que o senhor falou sobre aqueles três aspectos da Suma que Etienne Gilson comenta, que a ética de Tomás é teleológica, antropológica, e que ela tem uma norma que é a lei natural, né? Que é uma participação da lei eterna na criatura racional, né? Como ela não exerce um poder coercitivo na liberdade humana ao ponto de não suprimir essa liberdade. Ou seja, como a lei natural, no caso, e aqui esquecendo, ou ao menos deixando de lado no primeiro ponto, o aspecto religioso, levando em conta aquilo que Tomás diz que a lei natural ela concede aquelas três inclinações, né, que é a conservação individual, a conservação da espécie e na criatura racional uma inclinação para o conhecimento da verdade. Né? Ou seja, como nós podemos pensar a questão da liberdade do indivíduo tendo em vista a aparência ou aparentemente esse poder coercitivo da lei natural na qual ele participa. Obrigado. Bom, essa é uma questão que está presente. Pensamos que a lei é princípio extrínseco do agir humano. Estampado depois a graça e assim por diante. Até o demônio. Mas o fato que, como é possível que a lei que nos é dada de fora, que vem de fora, ela não, de alguma forma, não contamine a nossa experiência de seres livres, não prejudique. Na medida em que essa lei, na realidade, ela é parte integrante do nosso ser. Então, Deus, ao apresentar-nos a lei, ao dar-nos a lei, não está nos colocando diante de uma realidade que não nos pertence, mas está nos colocando dentro ou numa realidade que é já parte da nossa própria natureza. Então eu vou lembrar uma coisa, talvez eu me lembro bem que o professor lembrava isso, Deus é para lembrar aos homens aquilo que eles são, deu-lhes a lei da natureza, ou a lei natural.
Então, isso aqui é muito importante. Então, esta lei, na realidade, não é algo que não existe no ser humano. É algo que já está presente nele. Então, ao ser reapresentada, ela não coarta, não diminui a liberdade humana. É claro que se deu muito trabalho, foram necessários, né, séculos, não digo, talvez exagero, mas foram bons anos de discussão, né, sobretudo com os jesuítas, né, essa questão, né, até o ponto que o Papa chegou mesmo a proibir essa discussão. Né? Mas, como os papas, nós nos esquecemos de continuar discutindo. Mas a melhor solução parece ser justamente essa. Bom, então agora nós passamos as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor Ribeiro? Obrigado pela exposição brilhante. Eu queria fazer uma pergunta aqui mais voltada para a realidade, o pé no chão. Eu faço uma conexão muito forte entre ética e responsabilidade. O exercício da responsabilidade na vida, nas nossas relações e naquilo que a gente pode transformar no nosso entorno. Eu queria que o senhor fizesse uma ponte e nos trouxesse a conexão que existe entre responsabilidade e ética na visão de Tomás. Bom, eu citei aqui, né, eu vou tomar em consideração uma questão que talvez esteja na ordem do dia. São, na realidade, duas. A primeira é essa, responsabilidade, né, e ética. Né, parece que a minha intenção primeira foi demonstrar que, numa perspectiva maldonadiana, na perspectiva, quanto maior o número de ideias jogadas e soltas, sem conexão, melhor é. Então, ele joga suas cartas, né, e torna-se vencedor, porque os homens têm particular dificuldade para refletir, para aprofundar. Os homens têm uma grande dificuldade quando se trata de reunir ou discernir sobre o que é fundamental e o que não é fundamental. Então, São Tomás de Aquino vai dizer que a primeira função do teólogo, do sábio ou do filósofo é a de ordenar o conhecimento possível. Então, visto que os homens eles se deixam levar mais pelo que é extraordinário, pelo que impressiona, né, pelo que suscita grandes emoções e assim por diante, né? Então São Tomás de Aquino vai dizer que, olha, essa aqui não pode ser, ainda pode ser que a verdade, né, não apresente essas características. Então, a primeira contribuição, São Tomás nos torna responsáveis porque ele nos fala da necessidade de refletirmos. É preciso que as nossas palavras, a nossa argumentação tenham um fundamento. Então, o senhor falou de pé no chão, assim, de uma questão muito... Então, eu, na medida em que escrevi essas coisas e pensava nelas, né, então me lembrava dos debates políticos. Então, temos de tudo, mas nós não temos absolutamente racionalidade, clareza, objetivos, os fins, não existem absolutamente. Então, o que se joga, se joga
sobre emoção, a carta da emoção. Então a pessoa, né, não sei como se chamam aqueles que organizam os debates políticos, né? Mas eles precisam apresentar sempre o candidato amado, sorridente, que fez grandes obras, princípio e fim de tudo o que existe de bom na face da terra. Sem ele, o mundo não poderia ser melhor. Então, a primeira coisa que diz São Tomás é que isso aqui, ele não quer deixar de lado sentimentos e nem o bom gosto, nem mesmo dos brasileiros, mas diz, olha, só na base dos sentimentos, né, impressionados com a maquiagem do candidato, não é possível ir adiante. Então, se nós queremos, de fato, realizar um bom debate, nós devemos... quantos são os ministérios do candidato? Quantas são as suas secretarias? E o que fez cada uma, o que não fez? Como estas ações ou omissões nos aproximam ou distanciam de Deus. Eu acredito que esse seja sua primeira contribuição. Uma segunda também, assim, né, do ponto de vista da reflexão, é que para São Tomás as emoções, né, as paixões, apesar de não serem em si nem boas e nem más, né, elas podem se tornar boas ou más, dependendo do grau de submissão que elas têm em relação ao intelecto. Né? Então, tem uma expressão que é dele, ele diz o seguinte: as paixões sem a razão são loucas, né? São enlouquecidas. Então nós temos uma sociedade enlouquecida, muito apaixonada, mas incapaz de refletir. Então a contribuição de São Tomás é justamente colocar em evidência, eu acredito, né, que as nossas paixões sem razão nos levam à loucura. E só nós não passam disso. Não sei se respondi, professor. Sou Jorge, sou músico estudante aqui. E no que eu faço na música, tem essa coisa do clássico, do popular, mas eu vejo como a música é música, uma coisa só. Tem uns que fazem clássico, outros que fazem popular. Na minha pesquisa eu aprendi sobre Tomás de Aquino, ouvindo um trabalho de um compositor que eu gosto muito, em que ele diz, e desse texto eu tirei 3 coisas, que tem a lei natural, humana e divina. É o Cânon 589. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta: se nossa finalidade final seria a felicidade, enquanto ser humano, a nossa busca no final de tudo, de acordo com o senhor falou agora. Mas está no Cânon 589, estabelece que o estudo da filosofia e da teologia deve ser feito de acordo com o ensinamento de São Tomás de Aquino. O mundo é suceder níveis, desde a matéria inanimada até a suprema beatitude do ser eterno que é Deus. A primeira lei natural: conservação da vida, a geração, a educação dos filhos, o desejo de verdade. A segunda, humana, positiva, estabelecida pelo homem com base na lei natural e dirigida à utilidade comum. A terceira lei, divina, guiar o homem para o bem sobrenatural, para o bem temporal. Assim falou Santo Tomás de Aquino. Então, essa coisa do filósofo, do teólogo, ou se é só teólogo, se é filósofo, coisa. Bom, eu penso que vejamos se eu entendi bem. Então, a primeira coisa é que no período em que viveu São Tomás,
e até mesmo não muito distante de nós, né? Não muito distante. Essas duas coisas não estão, são distintas, mas não se excluem e não encontram-se separadas. Ele é filósofo, porque ele é teólogo, porque está refletindo sobre realidades sobrenaturais. Mas toda a teologia pressupõe uma filosofia. Não é possível uma reflexão que não tenha como ponto de partida uma filosofia. Né? Então ele é filósofo e teólogo ao mesmo tempo. Como eram filósofos, teólogos e juristas, os filósofos e teólogos e juristas da escola de Salomão, da neoescolástica do século XVI, assim por diante. Né? Essas coisas não estão separadas. Então, o filósofo é filósofo porque tem diante de si, tem como objeto ou deseja entender ou compreender o todo. O teólogo tem o mesmo objetivo, só que o faz de perspectivas diferentes. Um à luz da razão, simplesmente, e o outro à luz da revelação. Né? Agora, em São Tomás, né, o que ele vai procura demonstrar é que aquilo que nós alcançamos à luz da razão não necessariamente se contrapõe à luz àquilo que a revelação diz. Então, aqui vamos fazer duas divisões, subdivisões aqui muito simples. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte: preste atenção, que se você tiver de conversar com as pessoas, se você está diante de uma pessoa que tem fé, que é cristã, então você pode argumentar a partir das escrituras. Está na conta dos gentios, né? O professor lembrou. Né? Então, se você tem que falar com alguém que tem fé, mas não é cristão, né? Então você pode utilizar também argumentos tirados, mas aceita, por exemplo, o Antigo Testamento, etc. Você pode utilizar argumentar a partir daquele, mas com todo mundo, inclusive com quem não crê absolutamente, você só pode argumentar a partir da razão. Então, as duas, elas não são realidades, são realidades distintas, mas não separadas. Então, vou dar um outro exemplo que me parece importante. Num determinado momento, São Tomás de Aquino pergunta o seguinte: fala assim, olha, o mundo é eterno ou foi criado? Então, a resposta parece simples. Né? Como teólogo, tem que responder que não foi criado, porque é isso que diz a revelação judaico-cristã. Deus criou tudo. Né? Mas não é um problema também dizer-lhe, né, se, do ponto de vista da razão, né, parece bem fundamentada a tese de que o mundo é eterno. Mas a eternidade do mundo não se contrapõe, apesar de serem duas coisas aparentemente distintas, né, uma coisa não se contrapõe à outra. Né? Porque mesmo, ainda que o mundo seja eterno, ainda que ele, mas não sendo Deus, ele foi criado. Então as duas coisas não se contrapõem do meu ponto de vista. A questão da lei é a mesma coisa. Né? A lei natural não é que uma, né, manifestação, né, da vontade ou do projeto divino, de uma lei eterna. As leis positivas são válidas, corretas, levam ou distanciam do fim último, que é a felicidade, é o que nós buscamos, né? E que é o próprio Deus, né? Na medida em que correspondem à lei natural, né? Que nos contrapõe a ela. Logo ao projeto inicial de Deus, a lei, e assim por diante. Uma lei que não esteja de acordo com a lei natural ou com a lei eterna, né, não é propriamente lei de São Tomás, é uma corrupção da lei. Uma lei justa não é lei. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu imagino que ainda assim podemos encerrar e nós vamos no intervalo.
que quando eu tocar o sino a gente se reúne de volta, então 20 minutos de intervalo, então. Alguma coisa? Então, eu agradeço 3 vezes. Dizem que Deus é 3 vezes santo, então são triplo agradecimento. Primeiro, muito obrigado pela atenção, sobretudo pelos aplausos no início. Vocês sabem que no final da sessão, né, nós podemos atingir a grande felicidade, mas pode ser que a coisa tenha de modo muito infeliz. Então, muito obrigado pelos aplausos no início, né? E visto que aplaudiram também no fim, então não foi dos piores, né? Não fui dos piores. Segundo ponto, né? Eu agradeço imensamente pelo convite. Né? Então, a minha intenção era falar assim, né? Como dizem os italianos, abbraccio, né? Livremente. Mas depois fiquei com medo, porque nunca se sabe, né? Quem pode estar ali embaixo, então pode ser um perigo muito grande. Eu agradeço também a música, o canto, né, porque isso, né, deu ânimo, renova o espírito humano. Ontem mesmo eu observava que enquanto o cantor cantava, entoava o hino nacional, nós nos esforçávamos para segui-lo, porque quem tem voz tem, quem não tem, luta, né, se esforça, é possível, né? Então, era admirável, né? Então, olhava para o lado, tinha um monge sentado ali, né? Mas ele estava sentado de lado, então olhava, né? E ele via todo mundo, para quem canta aquele projeto todos os dias, ele olhava para todo mundo, dava uma risadinha, né? E eu olhava, eu passei, eu parei de cantar, né? E passei a observar aquele esforço que todos fazíamos. Então, muito obrigado, né, pela música. Isso não pode, não nos enriquecer. Bom, então passamos ao intervalo de 20 minutos.